E aí, pessoal, esse é mais um Primecast e eu tô aqui hoje com um convidado que eu acho muito top, é um cara que eu já conheço há alguns anos, na verdade, todo o episódio, basicamente as pessoas eu conheço há muitos anos, né? Muitos anos. Já tá ficando Você já negócio... tá velho, né, no caso. Você já tá ficando velho. Ou seja, eu tô vendo que a gente abriu muito mato nesse mercado condominial. Ou a gente tá velho. Exato. Também tem essas duas... Bom, mas esse Primecast é pra levar pra você conhecimento, pra gente falar sobre condomínio, pra gente falar sobre mercado imobiliário, pra gente contar histórias e falar de pessoas que realmente é o que vale no final das contas. Nem que seja mal. Exato. A gente quer falar de pessoas. E hoje a gente tá aqui com esse cara, que é o Paulo César, famoso PC. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, né? Foi o que o Igor falou, a gente já se conhece há um bom tempo, né, Igor? Desde lá os primórdios. E a gente vê quanto mato, né? Tinha. Meu Deus do céu, Paulo. Muita coisa. E o quanto a gente vem trabalhando. E quanto ainda o mercado condominial tem ainda para você explorar, né? Quanto vai crescer? Tem coisa para crescer nesse mercado. O quanto a gente tá buscando se profissionalizar, se diferenciar. O quanto a gente tá vendo... Hoje eu tava numa reunião, inclusive, conversando com algumas pessoas sobre bem essa questão mais genérica do mercado, e a gente pensando que tem muita gente que nem tem ideia desse mercado, do que tá surgindo aí. E isso aí, gente, vai ser uma avalanche de negócios aí em pouquíssimo tempo, já tá se tornando. Com muita oportunidade, né? Exatamente. De ganhar dinheiro, de fazer a diferença, de impactar pessoas, não é verdade? Exatamente. E detalhe, né? Eu tava, engraçado, eu tava na reunião cedo, saí pra outra, e na outra a gente tava conversando a mesma coisa no horário do almoço. E a gente falando assim, o quanto a gente consegue fazer bem quando a gente trabalha no mercado condominial, porque é algo que ele beneficia muita gente. Porque e carente, né? A gente tá cuidando do lar das pessoas. Exatamente, bem, isso é lar. É lar. Você cuida de um prédio, tem quantas unidades? Não é unidade, é família. São pessoas que moram ali, são pessoas que você tem uma gerência direta sobre a vida daquelas pessoas. Exato. Então, assim, é um produto muito palpável, com amplo crescimento, e eu acho que a gente tá na balada certa, né? Estamos Sim. aqui já há um bom tempo, Muitos anos, né? A gente já roeu o osso. Não cheguei no Mion ainda, não sei que horas eu vou chegar. Dias de luta e luta e luta, nada de glória, mas né? dias de Por hora glória é só assim. Mas assim, é muito legal a gente ver, porque esse é o propósito da nossa empresa. O propósito da nossa empresa é cuidar dos nossos colaboradores, das pessoas, porque nós cuidamos dos lares, que é a união da casa com a família, né? É muito bacana isso. Então, quando a gente virou essa chave, a Prime cresceu muito. Eu sempre que eu falo, e também eu trago muito isso da questão acadêmica, né? E não é romantizar. Sempre que a gente vai desenvolver qualquer que seja o negócio, eu não posso olhar lucro. Lucro é uma consequência daquilo que eu faço. Né? Se eu não olhar, se eu não tiver uma solução, por exemplo, como é o nosso caso aqui, de melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida das famílias, o lucro é consequência. Se a gente olhar só para o lucro, cresce. O resto a gente não faz. Não, e assim, é muito legal que hoje as pessoas assistem o nosso podcast e muita gente me manda mensagem. Ah, Igor, mas vocês já estão num tamanho... Não, cara, porque a gente também já começou muito pequenininho ali. Claro, a gente cresceu hoje, graças a Deus, e ao trabalho que foi feito, mas a gente começou super pequeno. Todo mundo. Numa salinha minúscula, também precisava do lucro para nos manter, mas, cara, quando você persegue só o lucro, persegue só o dinheiro, você não consegue ter o resultado. Parece que ele fica longe, né? E parece que você nada, né, PCI? Não vem, né? Porque eu sempre falo, né, é propósito. A gente precisa ter propósito. A partir do momento que eu tenho um propósito, e por mais que dinheiro possa ser que seja um deles, mas às vezes é muito vazio. O dinheiro tem que ser consequência de algo. E a gente tá buscando soluções para as pessoas, né? Porque querendo ou não, todo mundo que tá no mercado de condomínio, que a gente tá fornecendo alguma coisa pro condomínio, a gente tá trazendo uma solução pro condomínio. Então se a gente for pensar, Prime, qual é a solução? Todo mundo precisa de alguém para fazer a limpeza lá do condomínio. Exato. Todo mundo precisa de alguém para cuidar da portaria do condomínio, certo? Qual é a sua solução? A sua solução hoje, além de ser síndico, né? Conhecimento. O síndico precisa de conhecimento. Você tem uma plataforma que traz esse conhecimento. Sim. Qual é a solução da eletromídia, por exemplo? Comunicação dentro do condomínio. Qual é a solução do Market for You? Inclusive, o Sandrinho tá na hora de pagar aqui um Pringles pra gente, né? Abre lá, pode pegar. Pega lá pra gente. Eu quero saber se eu posso dar prejuízo pro Sandro, pro Eduardo, porque tá com uns negócios muito bonitos aqui. Era tudo de figurante, era de mentira. Não, e outra coisa, pacote de feijão, pergunta... A gente não quer um pacote de feijão aqui, Ô, Sandro, eu vou fazer um risoto aqui com as tuas coisas, tá bom? Faltou aqui a carne seca, tá? Mas é uma solução, né, gente? Que querendo ou não, lá na ponta, no meu condomínio, ontem a minha mãe foi fazer uma pipoca, minha mãe tava em casa, ela não mora aqui, a minha mãe foi fazer uma pipoca pra mim e pro meu filho, não tinha óleo, só tinha azeite. Eu falei, eu não sou rica pra usar só azeite, né? Eu preciso usar óleo também, né? Nem que seja de milho, não precisa ser de soja, pode ser um pouquinho melhor. Mas eu não tinha, e eu não tinha o mercadinho, porque o Sandro não tá lá no meu condomínio. Isso aí também é um desaforo, né? Mas não tá lá no meu condomínio, então não tinha o mercadinho. O que a gente precisa? De soluções. Então,
é uma solução para agora? A gente tá aqui fazendo Já fiz a minha primeira compra. primeira compra. É fácil. É só entrar no aplicativo, baixa o aplicativo, você consegue escolher o formato de pagamento, seja no seu Vale Refeição, no seu cartão de crédito, paga pelo aplicativo, Já pega o aceita a produto. refeição? Já aceita Olha Vale só. Refeição e você paga pelo aplicativo, pega seu produto e tá no conforto do celular. Mas isso também é o que o PC tava falando, né? Assim, o mercado condomínio, ele ficou gigante. Ficou gigante, cresceu muito, né? Você veja, uma empresa que começou como um mercado dentro de condomínio, bem pequeno, começou, a gente sabe disso. Sabe, sim. Hoje é líder nacional e gigante, virou uma startup. Quem diria que uma empresa que fornece para condomínio viraria startup? Exatamente. Eletromídia é nacional também, não é uma empresa só aqui da nossa região, é uma empresa nacional. Então, cara, olha o universo de condomínio. Isso demonstra toda a força que tem esse setor e como quem quer entrar e quem já está precisa se capacitar. Cara, tem um boom vindo aí. Sim. E não vem com essa, é sorte. Não, tem um boom vindo aí. Se você se capacitar, você vai conseguir trabalhar muito. Eu vejo pelos alunos lá do curso do ProMais, por exemplo. A gente teve alunos lá que em 6 meses lá eles conseguiram angariar 5, 8 condomínios. Crescendo. Crescendo. Não tem mais espaço. Eu tenho um aluno lá que não tem mais espaço. Eu não consigo mais pegar condomínio. Pro pessoal Pra mim, deu. entender, o nosso amigo PC. Alunos, explica pro pessoal por que você tem alunos. Como que é, o que você faz. Vamos explicar um pouco meio de tudo. Isso. Fazer um... Faltou apresentar melhor, meu amigo Apresentar. PC. A gente Só uma começou- observação. Sandro, da próxima vez manda uma geladeira Faltou aqui. com cerveja Por favor. pra combinar com o petisco, né? Exato. Poxa, não- nem falei. E a cerveja que a gente quer, né? Não, por favor, não me venha com o Kaiser. Se bem que se a Kaiser patrocinar, inclusive, pode vir, não tem problema algum. Vamos lá, Mas- PC. Bom, Fala aí do explicando teu um produto. pouco. Bom, gente, eu sou síndico profissional já há algum tempo e já bati muita cabeça nisso. E quando e a gente sempre fala, né, que se existe uma pessoa perigosa, é um incompetente com iniciativa. Sai suicida, né? Exatamente. E quando eu comecei, de fato, bati muita cabeça. Me faltava conhecimento. Eu não sabia a quem poderia recorrer, de repente, para poder me ajudar. Me faltava a base e detalhe, e o mercado pedindo. E o mercado tendo demanda. E isso que é o principal de tudo, né? Você ainda não fazendo um trabalho da forma como você gostaria. Tem que cortar essa parte Saúde, aí. meu amigo Paulo César. Cortar não, vamos seguir direto. Porque as pessoas têm que ver que a gente passa mal. Inclusive, A eu gente tô quase consegue, rasgando com a batata. Eu ainda tô me recuperando, fiz uma cirurgia na quinta-feira no nariz, tá meio estranho ainda. Toma uma canequinha da Eletromídia e uma Eletromídia aguinha pra aqui. você relaxar. Que também tá contigo no Condocin, né? Também tá lá na Condocin Play. Tá lá no nosso podcast também. Lá a Suelen equipe. E eu bati muita cabeça nesse início. Meu Deus do céu, era muita porrada. Era assim, tinha muita falta de base, de suporte, mas ia levando e ia aprendendo. E depois de um certo tempo, eu comecei a perceber como esse mercado estava crescendo e como a gente poderia ajudar síndicos, sejam eles profissionais, moradores, conselheiros, administradoras. A gente poderia criar algo junto para que a gente conseguisse disseminar o conhecimento e as pessoas se tornarem muito mais preparadas. Porque uma coisa que eu falo é a questão de você ter capacidade assertiva. E quando te falta a tua capacidade assertiva, você não consegue desenvolver um bom trabalho. Eu traço um paralelo muito simples. Você vai hoje no condomínio. Você chegou lá, o morador vai te chamar, olha, a gente tá com um problema lá com o morador lá, antissocial do tal andar, a gente vai dar uma multa para ele, vai fazer expulsão, o que vai fazer? É uma dúvida jurídica. Eu como síndico tenho que saber? Nem sempre. Vou no outro dia, chego lá, de repente, o pessoal lá do condomínio recebeu uma proposta da Prime, quer mudar a portaria. E aí chega o morador, e aí, vamos trocar a portaria? Como é que fica a questão de RH? Como é que fica toda essa situação? Poxa, é uma questão de RH? Será que eu tenho que saber? Aí eu vou no outro dia, tô andando pela garagem, eu chego lá, vem o morador, aquilo ali o que é? É uma trinca, fissura ou rachadura? Mais outra situação. Você entende que o síndico é generalista? Ele precisa conhecer um pouco de tudo. Se esse síndico, por acaso, ele não conhecer essas situações, ele tem uma capacidade ímpar de fazer besteira. E as besteiras que os síndicos fazem, às vezes são besteiras grandes, que podem resultar inclusive em processos, em várias situações, inclusive se queimar. E isso quando eu falando ainda para síndico morador, o problema é ainda maior, porque o cara mora ali. Ele perde a paz, né? Exatamente. Acabou. O cara mora ali, não tem o que fazer. É por isso que o síndico ele precisa dessa capacidade de navegar entre as várias áreas, mas ele não tem. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu a Condocin. A Condocin é uma empresa que ela dá suporte para síndicos, né? E hoje ela está muito mais focada na Condocin Play, que é uma empresa que ela é como se fosse um Netflix para síndico. Então hoje, para vocês terem ideia, eu tenho mais de 200 horas de conteúdo lá.
Então tenho muito conteúdo de todas as áreas, inclusive o Igor tem conteúdo lá também. Muito feliz de ter participado lá, viu? Exatamente. Como referência na terceirização. Exatamente, né? falando de terceirização. Porque terceirização, eu sempre falo, é uma caixa de Pandora pro síndico. É um universo. Vou terceirizar, aqui eu quero chamar 3 empresas, chamar A, B e C. A me pediu 10, a B me pediu 8 e a C me pediu 5. Fecha com a C? Óbvio. É isso? É claro que não é. É claro. Eles pensam, é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E detalhe, gente, tanto de coisa que está envolvida nisso, que esse condomínio ele pode ser autuado ali para frente, pode ter problema trabalhista, pode ter uma série de demandas que o síndico não tem noção. E o síndico precisa entender isso. E ele é o responsável, né? Exato. Se ele quer estar bem preparado para crescer no mercado, excelente. Tem que procurar mesmo, tem que ir ali buscar os conteúdos, porque ele vai crescer com isso. Eu não quero crescer no mercado, mas quer fazer um bom trabalho no seu condomínio, quer valorizar o seu condomínio, aprende da mesma forma. É conhecimento. Então, na verdade, a Condoplay é uma plataforma digital, correto? Onde você tem inúmeros cursos, treinamentos, ou seria... São cursos. Conteúdos, né? Conteúdos. Eu sempre procuro desenvolver conteúdos ali rápidos. São aulas ali de 10, 12, 15 minutos, cada uma, e os blocos pra não são ficar maçante, exatamente. Né, por quê? Porque esse cara pode assistir, não é um conteúdo que ele vai sentar na casa dele e vai assistir com a família. Não, a gente tem que ter noção dessas coisas. É um momento de estudo. Exatamente. Esse cara vai assistir de repente ali no trânsito, vai assistir no ônibus, vai assistir de repente no intervalo no escritório, em algum lugar que ele vai assistir rápido aquilo ali. Então a gente faz conteúdos rápidos exatamente para que ele consiga ter essa capacidade de absorver esse conteúdo. Para se qualificar, né? Exatamente. E a gente percebe muito disso. Então a Condosimplay nasceu muito das minhas angústias dores, como síndico. Né? Suas dores. Uhum. Apanhei demais. Apanhei muito. E não queria que o síndico apanhasse também. E para isso a gente conseguiu formatar essa plataforma. Para você ter ideia, eu tenho mais de 50 professores. Eu tenho professores desde Porto Alegre até Manaus, do Brasil inteiro. E tem muita gente renomada, né? Exatamente. Os principais players do mercado estão ali. Se a gente falar, por exemplo, aí de autoridades da área jurídica, eu tenho, por exemplo, a doutora Luciana aqui de Curitiba, uma sumidade. Incrível. Eu tenho a Evelyn de Porto Alegre, eu tenho o Alexandre Sobral de Aracaju, eu tenho o Dr. Vander, que tem dezenas de livros escritos, pós-doutor de São Paulo. Assim, eu tenho muita gente, Amanda Cioli. Eu vi o Michael Guedes lá. Michael Guedes, exato. O William. O William também tá, síndico revoltado. O Carpá também tá lá, né? Também, enfim, tem muita coisa. O Igor Marçal. O Igor Marçal tá lá também. Gente, tem muita coisa. Então, o objetivo da Condosimplay é exatamente isso. É a gente desenvolver esses síndicos, tá? E claro, nesse intuito, a gente acabou desenvolvendo outras situações para que eu consiga capacitar esse síndico. Então, uma das outras situações que a gente faz, a Condosimplay é uma plataforma que eu tenho 2 itens nelas que são gratuitos, que são as Condoclass e são os podcasts. Esses eles são gratuitos. Qualquer um pode entrar lá, pode assistir. No entanto, o resto da plataforma, ela toda aí, eu tenho aí vários assuntos. Eu tenho, por exemplo, coisas só do dia a dia. Eu tenho o síndico Alan Ângelo, que ele tem só 180 condomínios em São Paulo, Ribeirão Preto. Ele mostra o dia a dia dele, como é que ele faz, como é que ele resolve problemas. Nossa. Então, eu tenho, por exemplo, o diretor da ESIC Internacional falando sobre inteligência emocional. Fantástico. Para o síndico utilizar no dia a dia. Então, muita coisa, questão financeira, engenharia, tem muita coisa. Tem lá aula de engenharia, aula de arquitetura, aula de elevador, aula de fachada, assim, muita coisa para o síndico entender. Então, esse é um dos intuitos que a gente busca desenvolver, é fomentar de fato esse conhecimento. Mas tem 2 outros itens que a gente também trabalha. Um deles é a Condoclass. A Condoclass, o que é? É uma aula que eu dou todas as terças-feiras gratuita. Então eu dou essa aula das 13 horas às 13h30. São 30 minutinhos de aula. É uma live. Rapidinho. Ela não é uma live porque ela não é feita no Instagram. A gente tirou ela do Instagram, a gente faz ela no Meet. Plataforma. Isso, faz ela no Meet ali. Então a pessoa tem que entrar ali, meia hora antes eu mando ali o link. Por que a gente não faz na live? A live é bom também, mas assim, no Instagram a pessoa acaba se perdendo muito com outras coisas. E ali a pessoa entra no Meet e fica. Então, bem focado. Então não tem muita coisa para tirar a atenção dela. Então a gente começou essa aula, para vocês terem ideia, em torno ali de 10, 15 pessoas. Na terça-feira que passou agora, nós batemos 110 pessoas ao vivo direto. Que legal, que legal. Direto. Gente do Brasil todo trocando ideia. Eu tenho síndicos de todas as áreas trocando. A gente estava falando sobre barulho, chegamos a falar até sobre autismo, uma série de coisas extremamente polêmicas, mas que fazem parte do síndico no dia a dia. Então esse é outro objetivo que a gente busca desenvolver, que é a questão de fato, de a gente entregar esse conteúdo para a gente poder melhorar a régua do mercado. Eu acho que isso faz a diferença. E a gente vê como os síndicos trazem, poxa, como isso está me ajudando aqui, me ajuda ali, me tirou uma dúvida aqui. A gente está na sequência falando sobre barulho. Porque barulho é o calcanhar de Aquiles do síndico. Poxa, não tem síndico que não sofra com barulho. Todo final de semana eu recebo uma reclamação de barulho.
Eu ainda sou síndico de vários condomínios e ainda recebo vários. E é um negócio que você tem que toda semana estar trabalhando em cima. Então, a gente procura assuntos que são muito atuais do síndico. Então, a gente tem a Conducim Play, tem a Conduclass e a outra vertente que a gente tem é o ProMais. O ProMais é um curso ao vivo online que a gente fez. No ano passado, a gente fez esse curso com 60 alunos do Brasil todo e mais de 25 professores. Então foi um curso que passou de 80 horas, para vocês terem ideia. Vai ter novamente o lançamento do ProMais agora em março. É muito parecido também e focado. Aí ele é online, é ao vivo, para tirar dúvida, para conversar com o colega. Mas tudo isso exatamente para a gente tentar aumentar essa régua no mercado. Porque a gente entende o quanto isso faz a diferença. Uma pessoa que é bem preparada, ela é muito mais assertiva. Uma pessoa que tem essa capacidade de analisar uma ideia, ela não vai trocar os pés pelas mãos. E é o que a gente tem visto muito na sindicatura. Eu vejo muitos erros aí. Por exemplo, eu recebi essa semana que passou pessoas que falaram que aumentaram a taxa condominial na questão de assuntos gerais da pauta. Nem pode! Nossa. Então, assim, loucuras que a gente percebe que qualquer morador que queira impugnar aquela assembleia, ele vai conseguir com a maior facilidade do mundo. E na plataforma de vocês tem de um tudo e pela tua experiência dá pra perceber que você já viu quase de um tudo. Mas a minha pergunta pra você já viu alguma empresa terceirizada pagar para um síndico se qualificar? Não Essa vi. é a primeira vez, né? E detalhe, Emily, eu subindo as escadas aqui, eu vi toda a estrutura de vocês, a estrutura aqui fantástica aqui do podcast aqui. Até mandei lá pra nossa equipe lá pra dar uma analisada, né? Olha a estrutura que tem aqui. Que legal. E eu vim exatamente pensando isso. O quanto vocês estão fazendo a diferença no mercado, investindo de fato, né? Aí no síndico de vocês, no colaborador de vocês, exatamente para levar esse conhecimento. Sim. Eu acho que isso faz muita diferença no mercado. Essa foi a ideia inicial do podcast, né, Igor? Vou pedir pro Igor falar um pouquinho sobre essa questão do Conducim, do que a gente tá trazendo e do que a gente quer vender pro morador. Porque, assim, a ideia inicial do podcast é justamente a questão a gente levar conhecimento, né? Levar através desses bate-papos com pessoas do mercado, levar conhecimento lá na ponta, e aí casou com o que a gente tratou contigo, né? Então, sim. Vamos botar uma aguinha aqui. Claro. Daí depois bota aqui, fazendo um favor. Me perdoe. Imagina. Que esse Will, ele entrou ali, senão depois ia ficar. Tranquilo. Eu só queria comer uma batata, que tá muito boa. Manda bala. Vai. Deixa eu lembrar onde eu tava. Vou voltar. Então tá. Então eu acho muito legal, a gente trouxe para o mercado, querendo ou não, e a gente quer, além da nossa venda, porque a gente costuma dizer que lá na Prime não é uma venda qualquer, né? Porque nós estamos vendendo algo que vai ficar naquele condomínio, essa é a ideia, normalmente que permaneça, e dificilmente você contrata uma terceirizada para ficar 30 dias no seu condomínio, não é nem esse formato de contratação, né? Mas a gente quer não só entregar lá na ponta para o cliente os nossos serviços, a gente quer que aquele cliente também ele tenha conhecimento. Por exemplo, a aula que o Igor fez lá para vocês fala muito sobre a questão da contratação, da terceirização, da tributação e tudo que é necessário. Então, o nosso cliente, quando a gente está vendendo para ele, a gente já fala isso para ele. Só que aí outras pessoas não sabem sobre isso. E tem outros assuntos, outros temas que o nosso síndico lá da ponta, que nos contratou, muitas vezes não tem conhecimento. E ele quer buscar esse conhecimento. Então, quando eu faço a pergunta para vocês, você já viu alguma terceirizada fazer isso? Eu acredito que não viu fazer um podcast, também não viu investir no próprio cliente lá na ponta, né? Porque muitas vezes a gente entrega lá um brinde para o cliente porque comprou da gente, que isso é normal no mercado, todo mundo entrega um brinde, mas e se o brinde é uma plataforma de conhecimento? Isso é totalmente diferenciado, né, Igor? Essa é uma ideia muito incrível que a gente teve, conhecendo também o trabalho do PC e da Conducim, Condom Play. A gente pensou, por que não continuar nessa batalha de levantar, né, a régua mesmo, né? Aumentar o nível de conhecimento dos nossos clientes, do mercado em geral, porque a gente vai impactando vidas, pessoas, e aí surgiu essa ideia que vem muito das conversas entre o nosso comercial, o nosso marketing, que é todo síndico não, mas alguns síndicos a partir de agora que fecharem contrato conosco vão ter acesso à plataforma da Conducim, porque é o nosso brinde de entrada para ele. E nada melhor do que dar um brinde que leve para ele um mar de conhecimento. Exatamente. Quando você tocou nesse ponto aí, é muito palpável, né? Foi o que a Emily falou, poxa, claro que é bacana você ganhar um brinde qualquer, todo mundo gosta, né? Mas nesse caso, ele vai ter acesso ali a um pool de conhecimento gigante.
Então, além de toda a plataforma que ele tem ali, são vários e vários ali. E os relacionamentos que ele pode criar. Exato, é esse ponto que eu ia levantar, porque a gente tem um grupo de WhatsApp nosso ali, e esse grupo de WhatsApp aberto, então a gente conversa o dia todo sobre condomínio. Então isso é muito legal, que, por exemplo, hoje mesmo venho de uma síndica nossa lá do Piauí, perguntando numa situação lá, que quem respondeu foi um síndico de Santa Catarina. Que legal. Assim, o pessoal conversa muito sobre esses assuntos, a gente consegue interagir muito. Então, essa questão de você conseguir interagir te auxilia muito você entender outras situações. O que está acontecendo em outros locais? E a gente quer realmente esse nível de profissionalismo em todo o mercado. E vocês perceberam como o mercado condominial está criando o seu próprio universo? Exato. Os seus próprios personagens, as empresas que mais se destacam e ainda tem tanto para crescer. Então realmente é um convite para você, síndico morador, conselheiro, tudo mais. Conheçam as plataformas que tem hoje à disposição, que é a Condosim, Condoplay. Ou quem quer fazer isso também, né? Exato. Ainda não é síndico, né? E eu acho que quanto mais... Minha mãe sempre me dizia que conhecimento é algo que ninguém te tira, né? Não tira. Exato. Então... Eu acho que se você quer evitar aquele morador que vai falar assim, eu pago teu salário. Que é muito Já é a primeira coisa, olha, já fica a dica. Se o morador chegar pra você e falar, eu pago teu salário, primeiro, você não tem salário. Exato. Síndico não tem salário. São honorários. Você tem honorário ali. E outra, se ele tá pagando teu salário, exija ali o FGTS, exija o 13º, as férias, tá errado, exija tudo isso aí. Mas é que eu vejo assim, que tem muito condomínio que o síndico despreparado não sabe conduzir os conflitos. Sim. E condomínio é conflito todo dia, né? É conflito gestão direto. de conflitos. Sim. É gestão de Tem uma conflitos. matéria lá, gestão de conflitos ou não tem? Tem. Tem? Olha Tem. aí, ó. Claro eu achei que não tem. tinha. Inclusive, quem leciona Quem gestão de conflitos é a doutora Luciana. Ah, que tem legal. pouca base. Ela conhece Que legal. muito do assunto, ela trabalha muito em cima disso. Então, até ela que fala sobre gestão de conflitos. Como que a gente consegue gerenciar conflitos? Quais são as armas, as técnicas? Enfim, como é que eu faço para gerenciar isso? É engraçado que muda, né? De lugar para lugar. Porque, assim, a gente parece que, não, esse tipo de conflito a gente tem aqui, aí tem... Cara, a gente que tem ali um certo intercâmbio com várias outras empresas de outros lugares, tem muita coisa que é igual, o barulho é universal, o cachorro é universal, mas tem coisa que, assim, esse tipo de conflito só acontece aqui. Sim. Tem um exemplo que o Benin, que é o CEO lá, cara, sensacional, tava comentando outro dia com a gente, lá no condomínio dele, a churrasqueira todo mundo utiliza, não precisa reservar, lá em Fortaleza. É livre. Aí desceu um com uma carne aqui, outro tá com outra, e cada um... E todo mundo se junta pra fazer um churrasco. Isso em Curitiba, isso é uma ofensa. Isso jamais poderia acontecer em Curitiba. Se eu estiver utilizando o espaço da churrasqueira... Eu não como carne, mas se eu estiver utilizando o espaço da churrasqueira lá com a minha família... Tá, se você estiver utilizando a horta, então. A horta, exato. Se eu tiver lá... Ela é vegana. Vegetariana. Brincadeira, piada. Se eu tiver lá na horta e a pessoa chega lá pra usar, eu falo, poxa, mas é eu que estou utilizando. Se eu tô usando lá o espaço... Não tem isso. E isso lá pra eles é comum. E dali já vão pra piscina e tudo bem, tá cada um escutando uma música. Eles não se importam com isso. Aqui jamais aconteceria. Não, são questões diferentes. E eu acho que isso é muito também, vem da maturidade do síndico. Eu sempre falo, você pode ter 2 prédios na mesma rua, um de frente para o outro, com a mesma estrutura, com as mesmas áreas comuns. Eles são únicos. E esses prédios, eles são únicos, são diferentes. Um é totalmente diferente do outro, porque são as pessoas. E eu acho que tudo isso parte muito. Então a gente também faz muito essa análise na plataforma. Quando a gente fala da inteligência emocional, a gente fala muito disso. É exatamente pra gente ter essa capacidade e maturidade de ter esse olhar diferente. Isso é legal. Você sabe que eu achei a tua plataforma muito top, porque ela é muito parecida com aquela do meusucesso.com. Exatamente. Do Flávio Augusto, que ele tem produtos específicos para empreendedores, cases de sucesso e tudo mais e tal. E cara, que legal, você vê como o mercado condominial, ele tá avançando muito na tecnologia, porque, cara, essa ideia de vocês foi fantástica. Além de tudo, PC, eu quero ressaltar esse lado empreendedor de vocês de criar isso, porque é muito custoso, né? Quanto vocês investem em equipamento, quanto que vocês investem em pessoas, os eventos que vocês criam. Então, esse lado também, vocês hoje estão impulsionando negócios e sendo pioneiros, né? De fato, é uma plataforma que ela dá muito trabalho para você desenvolver ela, principalmente do ponto de vista de material. Então, você ter material... Hoje, assim, eu tenho uma fila de materiais para subir. Eu tenho em torno lá de 30 materiais, aulas, cursos que estão subindo. Toda semana tem uma coisa nova.
Mas Então, o começo não é assim, né? Não é assim. Você tem essa dificuldade. E aí aquela questão, né? Como é que eu vou seduzir os players do mercado a participar disso? Então eu tenho essa dificuldade Relacionamento, também. né? Exatamente. Não, Hoje eu tenho. E esses tá no players, caminho né? certo, né? Porque você vê, já a Prime já fechou um número de assinaturas lá Sim. com vocês. A nossa ideia é fazer a ferramenta crescer e continuar crescendo junto. Mas o pessoal quer, isso a gente já falou aqui, o pessoal quer começar, só que quer começar sem ter que fazer o dever de casa. Aí fica muito fácil, porque assim, o relacionamento que a gente construi e constrói, poxa, são de anos, de novo, a gente repete Sim. várias vezes isso, da questão de ter muitos anos de relacionamento. Então tem muita gente que pega o bonde andando, chega e acha que assim, pelos meus belos olhos, eu chego nesse mercado, estou inserida nesse mercado e tá tudo bem. Meu amigo, não tem dinheiro, porque isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com relacionamento. Exato. Construído. Então, Confiança, né? confiança, credibilidade, lealdade, porque essa nossa imagem a gente constrói e constrói há anos. E com muito trabalho, né? meu? Muito Exatamente. custo. E aí o pessoal quer um negócio, uma fórmula mágica do negócio pronto, e de eu chegar assim, ei, me insere no mercado. Meu amigo, não é assim. Hoje eu estava fazendo estava fechando a lista dos professores do ProMais que vão participar conosco, e aí até isso me chamou a atenção. Eu tenho professores novamente, desde Porto Alegre até Fortaleza, e sem ser os professores repetidos, alguns do ano passado, mas a grande maioria não. Então foi o que você falou, é relacionamento, é desenvolvimento. E isso a gente consegue trazer para o síndico que está começando. Então, para o síndico que está começando, poxa, até uma aula com o Dr. Vander. Cara, o Dr. Vander, eu fiz uma palestra em São Paulo ano passado, e primeiro foi o Dr. Vander, depois fui eu. Ele falou 40 minutos de forma magistral, sem olhar para um PowerPoint. Cara top. Aí chegou para mim, eu falei, mas aí fica fácil vocês me colocarem depois do Vander, Como né? é que faz? Agora foi embora, gente. Obrigada. Aí fica fácil, né? Então, assim, é um cara que tem um conhecimento fantástico, uma pessoa fantástica, e a gente consegue trazer isso para o síndico que está começando agora. O síndico que está começando no condomínio pequeno, poxa, eu vou conhecer um pouco mais de quem é o Dr. Vander, que é uma sumidade no mercado, uma das maiores autoridades jurídicas do país hoje. Então, isso faz muita diferença. Não, e não é só pro cara, não é só o síndico que tá visando ser profissional, que quer fazer negócio. É o que a gente tá falando, síndico morador, que tá no condomínio pequeno às vezes, condomínio de 10 unidades, 20, 30, não importa. Mas é o cara que quer fazer o seu trabalho bem feito, o legado que ele quer deixar, E na verdade, gente. eu vou além, Igor, porque assim, hoje a gente tá em busca de comerciais, por exemplo, dentro da empresa e assim, a nível... Pessoas pra trabalhar com a gente. Exato, não só dentro, né, ali da Prime, enfim. Nós estamos buscando pessoas. Então, uma das dificuldades que a gente tem é a pessoa entender de condomínio. Porque, vamos lá, ou eu costumo dizer assim, às vezes a pessoa só precisa ter humildade, porque aí a gente ensina. Porque é aquela história assim, do comercial que vende. Ah, mas o cara vendia até avião pegando fogo. Tá bom, mas não era pra condomínio. Porque condomínio é um universo paralelo. É outro tipo de avião. É um universo paralelo. E aí a pessoa tem que entender assim, não, o relacionamento que ele tem que fazer, ele tem que fazer relacionamento. Sim. É diferente de você estar num lugar, eu vendia carro lá e vendia os melhores carros, não sei das quantas. Meu amigo, não é igual. Então, a gente tem muita dificuldade, né, Igor? Na hora de contratar. Se de repente uma pessoa, um comercial nosso, ele acessa a sua plataforma e entende o que é o condomínio, isso muda muito. Já prepara. Porque eu, por exemplo, venho da área de condomínio e hoje, quando eu vou para uma reunião com síndicos, o Igor já tem 10 anos de experiência aí na área, né? Ok, que de facilities, mas de condomínio também. Então, assim, eu tenho coisas que o síndico vem e me pergunta de que eu sei. Eu fechei um contrato na semana retrasada e o síndico eles estavam falando de um problema deles de cobertura de um espaço lá. Eu falei, não, ok, que nesse caso deveria computar IPTU, mas não vai ter problema se vocês fizerem assim, assim, assado. É o que eu tô vendendo, não tem nada a ver com Prime, só que eu conheço disso, e passa a segurança, passa a credibilidade, e aí você sabe a dor também. Eu sei da dor como síndica, e hoje como a contratada, mas assim, eu consigo passar essa credibilidade para o contratante, e talvez o meu comercial, se fizesse o teu curso na plataforma, ele ia entender muito mais do mundo de condomínio. Mas então, até é bacana esse ponto que você levantou, que eu tenho empresas que compram, de fato, o acesso da plataforma, exatamente para passar para a equipe. Fornecedores, né? Fornecedores, para entender. Porque é muito comum isso, as pessoas não entendem o mercado condominial, acham que não, é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa, é diferente. Vamos lá, falar em público é a mesma coisa que falar em público numa assembleia?
Não é totalmente diferente? Totalmente Os diferente. dois é falar em público. Mas você falar em público aqui com as pessoas reunidas, agora falar em público com as pessoas reunidas ali pra te ouvir numa assembleia, É Meu muito Deus. diferente. É Eu muito fazia difícil. teatro, não tinha problema nenhum, porque eu era um outro personagem. Lá eu mesma dando a cara a tapa, a pessoa vai me perguntar alguma coisa, dependendo do que eu respondo, ele usa contra mim. Exatamente. Sempre eu tinha dor de barriga. Sempre na, Aí na detalhe, véspera viu? da Dentro da assembleia. plataforma também tem ali como um módulo de como conduzir a uma assembleia. assembleia, Olha que começo, legal. meio e fim. Exatamente. Preparativo, como que eu faço assim, uma preparação. assembleia? Então tem todo esse processo, porque eu também, eu sou professor já há mais de 10 anos e é muito diferente, né? Eu sou professor, dou palestra, mas é diferente uma assembleia. Você não tá lá para dar uma palestra, né? Para você direcionar ali um O processo aluno legal. já te respeita, por mais que não tenha Exato. muito, mas o condômino é difícil PC, ganhar esse respeito. E te fazer uma pergunta: como fazer com que o morador não te olhe como um inimigo? Eu tô falando aí da posição síndico, Sim. tá? Porque eu vejo isso hoje. Eu vejo assim que o morador ele olha muito o síndico já como uma figura ameaçadora. São poucos os casos que eu vejo a galera tipo olhar como o síndico como um cara que traz solução. Eu tô dizendo a minha imagem, tá, pessoal? Tô dizendo Sua que visão. o síndico é que eu vejo isso em condomínio. Não, mas tem. Como a gente transforma isso dentro de um condomínio? Do PC? vilão para o mocinho. E tem isso, tem bem esse ponto que você falou, acontece muito isso, e também nem precisa trazer tanto, também trazer pro mocinho, mas sim Não é nenhum a nem gente, outro, né? a gente ali passar uma régua e a gente começar a fazer uma assembleia sem o tom, é sempre que eu falo, e isso a gente fala muito lá na plataforma, que é o modo como eu tenho minha postura. Primeira coisa, eu não posso ser um cara do tom profissional, é diferente. Eu não estou ali para ensinar ninguém, não estou ali para doutrinar ninguém. Eu estou ali para intermediar um processo legal. Então, muito síndico que tem ali um pouquinho... às vezes o Topete, conhecimento... assim. Exatamente. Eu ia chegar na parte da arrogância, você já foi lá. Mas a questão... Cara, você não precisa ser arrogante. Você fala, a gente pode colocar aqui, a marca que foi aqui. Não pode colocar porque não tem intenção para colocar, não tem isso para fazer, não pode fazer, mas aquele outro. Calma, vamos discutir junto, vamos levantar. E sempre que eu falo na assembleia é a gente equacionar as situações. E quando falo no começo da assembleia de equacionar as situações é o seguinte, gente, todo mundo tá aqui porque a gente quer o melhor para o condomínio. Algumas pessoas têm uma visão diferente das outras, mas todo mundo tem a mesma visão de querer melhorar isso aqui. É para isso que a gente precisa trabalhar. E aí, logo na sequência, também fala aquela outra situação. Qualquer um que se ceder aqui, que fizer alguma coisa aqui que venha atrapalhar a assembleia, a gente vai registrar na ata e depois vai tomar as medidas cabíveis. Mas Pronto. ser democrático demais não é dar muita margem pra treta? Mas depende do tipo da democracia. Tem coisa que é inegociável, né? Exatamente. Gente, a gente tá aqui na assembleia. Vamos trocar ou não o extintor? Não Não tem é uma opção, negociação isso exato. aqui. Eu vou trocar e pronto, isso é minha responsabilidade como síndico. Então tem situações que são minha responsabilidade, eu tenho que fazer Você aquilo. puxa pra você. Não vou Civil fazer- e criminal. Exatamente. Exato. Eu não posso negociar esse tipo de coisa. Então, a partir do momento que eu não posso negociar, eu tenho que mandar fazer. A limpeza de caixa d'água, vamos fazer? Não tem. Então, esse tipo de coisa, democracia se utiliza para outras situações. A gente vai colocar um playgroundzinho aqui ou não? Eu não Exato. tenho filho, eu tenho cachorro, eu tenho pet, eu quero espaço pet. Nesse caso, é melhoria para os dois lados. É aquela história bem comum da Assembleia. Eu não vou pagar a manutenção de elevador porque eu moro no térreo. Tá bom, meu Isso querido. é muita- Perfeito, senhor. Você é muito inteligente. Aí o espaço pet que você tem o cachorro, a pessoa que não tem pet não precisa pagar. Exato. O espaço infantil eu também não vou pagar manutenção. A piscina, não entro na piscina. O então, morador que vem pelo abre estacionamento uma não usa o margem, hall, né? não vai querer pagar o hall. Por favor, Não quer pagar a gente. limpeza geral porque ele Não não usa usa. o salão de festa. Exato, então a gente entra numa, né, que não faz sentido essa É discussão. viver em né? comunidade, é diferente. É viver. né? É sempre que eu falo, né? A gente compartilha tudo dentro do condomínio. Compartilho tudo. Eu compartilho ruído, eu compartilho ali complicações, eu compartilho área comum, eu compartilho tudo. Né? E eu tenho que ter essa capacidade de entender esse compartilhamento. É por isso que quando a gente está falando disso que você comentou, dessa questão de como o síndico se colocar, não é o síndico se colocar no mesmo patamar, não é isso. Mas sim ele deixar bem claro que está todo mundo buscando o bem comum. Nenhum é inimigo do outro. E eu acho que esse tipo de sinalização, logo no início, já demonstra, porque tem assembleia que você tem que ir armado. Mas quando ele tá buscando o bem pra todo mundo, contratando a empresa do amigo, daí como é que faz? Mas aí não é o bem pra todo mundo, é o bem pra ele daí. Para os dele, É o né? bem pra ele. Brincadeira, só pra descontrair. gente. Mas é o bem, mas tem isso Mas mesmo. acontece, né? Acontece muito.
A gente vê o síndico muitas vezes que ele tem, de fato, ele tem filho, ele quer aquele espaço pro filho dele. Por exemplo, o meu condomínio não tem um espaço para criança. Só que no meu condomínio tem 3 crianças e tem 150 unidades. Qual é a necessidade de ter um espaço porque eu tenho um filho, mas outras 2 pessoas têm criança? Eu que leve a criança para brincar num final de semana, porque é só o tempo que tem também, né? Fora do horário tá integral na escola. Então, assim, a gente que busque outras soluções. Ou você busque um condomínio onde, de fato, já tenha isso. Porque acontece muito da pessoa assim, não, mas eu acho um absurdo não ter um espaço pet. Mas quando você foi comprar o teu apartamento, você não analisou? Você não foi buscar um lugar que tinha, assim, soluções para você, para o seu filho? Porque é isso que a gente busca quando você vai comprar um imóvel. A pessoa comprou o imóvel em cima do salão de festas. Meu amigo, você foi morar em cima do salão de festas e você não gosta de barulho. Exato. Então, é um contrassenso muito grande. Então, eu vejo que, assim, as pessoas, elas querem reclamar, não querem solução, a gente já entende isso. Aí entra aquela questão do jogo de cintura do síndico, de mostrar pra ele. Nesse ponto, você tem que ser imparcial, você leva tanto o orçamento da brinquedoteca quanto o orçamento do espaço pet e lá coloca, assim, ó, tem 50 crianças no condomínio e 3 pets. Então, assim, vocês definem aqui, mas, assim, eles levam para aquela discussão, né? Mas, do contrário, não é uma coisa assim, o Rafael sempre dizia, eu não vou colocar minha canela nesse chute. Não é algo que a gente tem que tomar partido. Nesse ponto, não. Mas é bem aquilo. Ah, não, mas e a RT do elevador? Isso não é opcional. Vocês não vão me perguntar se eu posso fazer ou não posso fazer, né? Exatamente. Isso eu preciso fazer. Então são coisas que não dá para negociar. Mas é claro que o síndico tem que ter essa capacidade de jogo de cintura. Eu sempre falo, o síndico, muito mais do que ele lidar com parte estrutural, manutenção, parte financeira, de RH, parte jurídica, seja o que for, ele está cuidando de pessoas. E eu acho que é esse o olhar que ele tem que ter. O olhar para pessoas, o como cuidar de pessoas. Cuidadoso mesmo, exatamente. Não é olhar cuidadoso, né? Eu, por exemplo, entraram 2 condomínios para mim agora no último mês, e os 2 condomínios com desvio de caixa pesado. Tremendo. Ambos os condomínios, um síndico externo, outro síndico morador. Caramba. 2, assim, condomínios zerado. A gente está reconstruindo o condomínio do zero. Todo um planejamento de trabalho agora. Exatamente. E trabalhar sem dinheiro? É impossível, é muito difícil. A gente está penando muito nesses condomínios. Não, e não é só esses teus desafios, né, PC? De pegar um condomínio que está desestruturado financeiramente, onde as pessoas estão extremamente inseguras. Desconfiadas total. Uhum. Aí chega você... Total. Com uma missão gigantesca, vai pra uma assembleia, deve dar umas tretas nessas assembleias, dá, né, cara? Sempre dá. Você já viu muita coisa? Tem, já viu assim uns barracos? Tem barraco, tem barraco, briga, tem treta. Já viu quebrar o pau? Já. Oxi, Maria, já de quebrar o pau, já de saírem na porrada mesmo, de ter que terminar a assembleia. Mas chamar tudo a polícia. Isso, chamar a polícia. Coisas que vêm já há muito tempo no condomínio. E aí outros síndicos acabam não fazendo papel, chega uma hora que estoura. E como a gente combate isso? Com profissionalismo, né? E com comprometimento e conhecimento. Transparência. Transparência é a principal. Nesse condomínio que eu entrei, até o condomínio tinha um dinheirinho ali em caixa. O síndico fez uma obra que ele fez com um amigo dele. E a obra zerou. Eu recebi o condomínio e me passaram o extrato do condomínio. R$11,36. Aí a obra foi aprovada em assembleia, mas os aditivos da obra, não. Detalhe, a obra passar era para custar depois. Um valor em torno de R$2.000. A obra cobrou... coisa pequenininha pra fazer aqui, mas ele foi fazendo mais uma coisa, mais outra. A obra foi 10 vezes o valor. Mas como que a gente vai prever que se a gente só vai fazer uma pintura no muro, depois eu quero colocar uma planta ali, eu quero fazer... Não tem como prever, PC. Vamos dar um desconto pro cara. Aumentar 5 vezes o valor da obra é normal. Né? Uhum. É aquela situação... É que o coitado não tinha como pensar assim, ei, eu quero pintar, depois fazer... Ele não podia fazer um planejamento anual, exato, né? Ele tem que fazer o que dá na cabeça dele. E né? aí esse tipo de coisa desgasta muito. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo que a gente tem um mercado hoje da sindicatura fantástico. É um mercado pulsante, né? Um mercado com muita força, um mercado com muita capacidade, no entanto é um mercado que precisa ter conhecimento. E tem muita empresa boa ao mesmo tempo também, claro, né? que tem. Já tem muita gente top, a gente tava falando da Eletromídia, Market for You. Tem muita não puxando boa. A farinha pro nosso lado, mas a Prime maravilhosa, tem as administradoras incríveis, né? Tem muita gente séria no mercado. Muita gente séria. E gente séria que vai conseguir prosseguir. Eu tava falando com um síndico esses dias no mercado e ele falou, cara, eu não consigo mais aceitar condomínio. E a gente comentando quanto tem espaço para quem é sério, para quem desenvolve um trabalho legal.
É a credibilidade, né? Exato. Você tem dificuldade de pegar um ou outro condomínio, depois quando você vê o negócio vai. Não, e falar de um mercado extremamente próspero, né, PC? Porque antigamente ninguém olhava pra condomínio. Não, o mercado de condomínio, até a Era época... o patinho feio, né? Exatamente. Até a época, digamos aí, da pandemia, ele era um mercado extremamente retrógrado. Um mercado muito tradicional, um mercado retrógrado, mas um mercado que movimentava muito dinheiro. Mas ninguém olhava, né? Exatamente. Hoje, Todo o mundo pessoal olha. percebe, poxa, olha, qual foi um dos mercados que passou a pandemia sem ter nenhum problema? O mercado de condomínio. Mercado Cara, condominial. vamos pegar um exemplo prático. Um síndico que é morador e que vira profissional. Tô dando um exemplo, tá? Vários casos assim. Vários. né? A gente tem inúmeros aí Sim. e cases de sucesso. Exato. Agora há pouco aqui tava o Michael Guedes, que começou como síndico morador e hoje tem mais de 200 condomínios no Brasil. Mas enfim, olha a potência disso. Quero abrir os olhos das pessoas para isso. O cara começa lá com um honorário num condomínio dele de R$3.000, que é um condomínio ali, vamos imaginar, de 200 e poucas unidades. É nessa faixa. Se ele tiver 10 condomínios, que não é muito, 10 condomínios, ele vai ter uma renda de R$30.000 por mês. Hoje, aonde você, como profissional autônomo, só que, claro, aí você tem que abrir a tua empresa já, Sim. porque o negócio toma escala, mas aonde que você fatura R$30.000? Limpinho ali pra você. Sendo que pra você administrar 10 condomínios, talvez você coloca mais uma pessoa só pra trabalhar. Ou seja, em 2 pessoas você consegue fazer essa gestão. E você rentabiliza na média de R$30.000. Claro, tô aqui colocando um cenário Sim. muito bonito, enfim. Mas dá. Mas dá, claro Mas que dá, Tem mas esse dá. campo, tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Então, cara, olha o mercado que tá aí pra galera trabalhar. É. E um mercado carente dizendo, venha, se profissionalize, fique mais top ainda e dê um show aqui. Não tem muito mercado nesse sentido, mas foi o que você falou, a gente precisa se profissionalizar. É por isso que na Condosim Play a gente tem tanto... tem esse objetivo, essa missão. É claro que é nosso negócio também, mas é a minha missão desenvolver isso. Então a gente consegue desenvolver isso, principalmente na Condosim Play, com todos os cursos, na Condoclass, que é gratuito, qualquer um pode participar, e no ProMais, que aí é um curso um pouco mais estruturado, é um curso com ementa, é um curso com certificado, aí é um curso diferente, de fato, para preparar. Mas é isso que a gente busca. E a gente sabe o quanto o síndico do amanhã ele precisa disso. Sim. E ele precisa dominar pequenas ferramentas que a gente usa na área da administração, da gestão. Uhum. E pra gente finalizar aqui, eu queria dizer que o nosso amigo Paulo César, ele tem essa plataforma maravilhosa que todos vocês podem acessar, podem, né, seguir ele nas redes sociais. Inclusive, quem quiser fechar com a Prime o contrato, você vai ganhar um acesso assinatura nessa plataforma por um maravilhosa. Período, né? Por um período, e depois você pode continuar com eles. E um acesso completo. Com todos os cursos, exatamente. Né? Todos. Então, vocês vão ter aí empresas sérias, né? Que somos de fato no mercado, de credibilidade. E, cara, é muito vantajoso. É muito legal esse tipo de parceria que a gente consegue desenvolver exatamente pra gente buscar o síndico lá na ponta. E a gente consegue ver esse crescimento. Atingir, o cara que se né? dedica, exatamente, consegue ver esse crescimento. E como a capacidade assertiva dele melhora muito. Ele vai para uma assembleia muito mais confiante, seguro. É a pior coisa que você tem. Eu já fui pra assembleia parecendo um Toyota em ponto morto. Tremendo. Com medo. Oxi. Meu Frio Deus na barriga, do céu, né? demais. Eu acho que o melhor tipo de assembleia é a que o meu amigo, eu vi o Rafael Matoso e o pessoal da Informa fazendo, que é a churrasbleia. Vocês viram isso? Sim. Eles fizeram churrasco com assembleia. Cara, assim, vamos também dar uma aliviada, né, galera? Tira um pouco esse peso, porque condomínio também não é esse bicho de 7 cabeças, dá pra ser feliz, dá pra trabalhar bem. E dá pra ser brother, velho. Trocar ideia. Nosso lema, abra sua mente, síndico também, gente. Hoje você vê. Esses dias eu fui ali na Market For You, fui dar um treinamento lá pra galera que era sobre relacionamento. E relacionamento nada mais é do que ser gente boa. Porque, velho, você pode cobrar todos os teus direitos dentro do condomínio, você pode pedir tudo, mas seja parceiro. O formato. O PC é diferente, eu chegar e falar pra você, cara, PC, me ajuda. Você é síndico do meu condomínio? Me ajuda, eu tô com problema de barulho com a vizinha, cara, e tal. Tem como a gente fazer algo? Outra coisa é mandar uma notificação extrajudicial. Outra coisa é chegar em você e falar, pô, PC, caramba, eu não aguento mais essa vizinha de cima, não sei o que, tal. Gente, galera, calma, relaxem um pouco. Vocês estão muito da treta. Você sabe que eu tenho um exemplo muito rápido, bem breve sobre isso. No meu condomínio se mudou na casa de trás uma família nova e eles tinham um cachorrinho, um shih tzu.
E eu, carinhosamente, apelidei aquele cachorrinho de capeta. De demônio saci. Porque o capeta acordava às 6 horas da manhã e começava a latir. Ele latia na garagem lá e fazia barulho na minha. E Gostoso. todo dia o capeta, 6 horas da manhã, acordava e latia. Mercado pet. E aí, o que eu falo sempre? Cara, imagina se eu chego nesse meu vizinho e falo, cara, olha esse teu cachorro tá enchendo o saco, barará, barará. Eu levantar pra 10, você vai resolver? É claro que não. Ou até pode resolver, mas eu vou criar uma rusga desnecessária. Né? O que eu cheguei e falei pra ele? Falei, parceiro, ó, o cachorro, você não denomina o seu cachorro. O cachorro tá acordando vocês. É a Não falei que eu coloquei né? o nome de capeta no cachorro. Ele não precisa saber, né? Até Ele não porque precisa hoje o saber. cachorro virou um membro da família. Exato. Um abraço pra Luna. A minha também é Luninha, Luna. aí, ó. é. Mas Luninha da enfim, Ti. é a maneira de tratar. Síndicos e pessoas do mercado em si. Conheçam mais o meu amigo Paulo César nas redes sociais dele, porque ele sempre tá postando, né, pessoal? Sempre. Todo dia tem coisa nova lá. Gente, Qual que é a rede social? é @síndico Paulo César. Bem Síndico Paulo fácil. César. Também tem Instagram, a né? Condo.sim. Isso, Instagram. Eu Condo não ponto utilizo sim. as outras. E quando que você vai lançar as tuas dancinhas no TikTok? Eu tenho Estamos aguardando, TikTok, estamos mas não aguardando. vai nada. Não viu? vai, não não vai. vai. Assunto de síndico. Não, vamos ficar no Instagram E mesmo. que tá bom que não vai, né? Galera, sigam meu amigo PC, cara fantástico do mercado, um profissional @Grupo diferenciado. Prime também. Grupo Prime, Não, é Prime Eletromídia e Market for You são as marcas aí que estão trabalhando em prol de melhorar ainda mais o nível de qualidade do mercado condominial. Obrigado, PC. Valeu, gente. Eu que Obrigada. agradeço aí. Sucesso pra nós. Tamo Imagina, junto, viu? obrigada. Valeu. Valeu.